Bom dia. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs deste canal. Nessa manhã, gostaria de deixar uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra do Senhor para você, uma palavra de Deus para o seu coração. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, meu irmão, porque nós estamos chegando nos últimos dias que o Senhor está às portas para buscar o povo dele, buscar a igreja dele, a igreja de Cristo. Então, meu irmão, compartilhe esse vídeo, porque o tempo agora é de arrependimento, de pregar a palavra, salvação, porque nós estamos nos últimos dias da apostasia da fé. É o que está acontecendo, que a gente está vendo no dia a dia. Então é o que nós que estamos chegando. Então eu quero deixar uma palavra para você, uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Que Deus venha falar no seu coração, meu irmão. Que Deus fale no seu coração como Ele falou no meu. Abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11. Diz assim: os cristãos hebreus não tinham progredido. Olha, só pelo título, os cristãos hebreus não tinham progredido. Só essa palavra, irmão, os cristãos hebreus não tinham progredido. E hoje, nos dias atuais, o povo de Deus, o povo evangélico, o povo que se diz, professa uma fé em Deus, uma fé cristã, não tem progredido. Não tem progredido. Não tem progredido. Muitos que aprenderam hoje já estão voltando atrás. Muitos ainda, conforme essa palavra que eu vou ler para você, você vai ver o que Deus vai falar no seu coração. Diz assim: a este respeito, temos muitas coisas que dizer, difícil de explicar, por quando vós tendes tornado tardios em ouvir. Irmão, você sabe o que significa a palavra tardios? Tardio significa vagaroso, lento, pessoa que não quer aceitar a palavra de Deus. Você está me entendendo? Pessoa que não está tardio ouvir, não aceita a verdade, meu irmão, não aceita a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa, é a Bíblia Sagrada. Essa aqui, ela tem os mandamentos da vida. Está escrito na palavra. A palavra de Deus é o mandamento para a sua vida. Quer viver bem? Tem que viver pela palavra de Deus. Você tem que fazer o que está escrito na palavra de Deus. Mas hoje, o que a gente vemos? Pessoas querendo mudar a palavra de Deus, mudar a Bíblia. Pessoas que estão voltando, não estão sendo tardio. Não quer ouvir a verdade, quer fazer o que elas querem. E olha o que a palavra de Deus diz: pois vós tendes tornado tardio em ouvir. Pois com efeito, quando deveis seis mestre, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine. Irmãos, eu te falo uma coisa. Olha, essa palavra é muito forte. Pensa comigo. Você, pois com efeito, quando deveis ser mestre, quando era para você ser mestre, era para você estar num grau de espiritualidade maior, para ajudar as pessoas, para falar de Jesus, para pregar a verdade. Era para você estar sendo mestre. Você está regredindo, está voltando lá atrás, ó, voltando para trás. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: tem jogado as minhas palavras por atrás das suas costas, para trás. Quer dizer, as pessoas, ao invés de progredir, estão voltando lá quando era criança. Aí eu vou continuar. Com efeitos, deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido. Que vós ao tempo decorrido, tendo tempo decorrido, tens novamente necessidade de alguém que vos ensine. Tem pessoas que eram para estar lá na frente, elas estão voltando para trás. E ela está tendo que voltar, tem que ter alguém para que ensine a ela a palavra de Deus de volta. Porque o que ela fez? O que as pessoas têm feito? Olha, eu vou te dar um exemplo simples.
Muitos falam assim, ó, desde quando eu era criança, eu escuto meu pai, minha mãe, a minha avó, minha bisavó, o pastor, o bispo, o líder da minha igreja falar que Jesus está às portas, está voltando. E Jesus não voltou. Jesus não vai voltar. Vai voltar, meu irmão, e vai te pegar de surpresa. Então, com o tempo, as pessoas foram passando. Ela viu que nada aconteceu. Ela esqueceu de Deus. Estão esquecendo de Deus, meu irmão. Ela está esquecendo da palavra de Deus. Aí elas estão esquecendo, ela está precisando de alguém que os ensine de novo. Quando ela, para ela ser mestre, ganhar alma, ser discípulo, ter discípulo dela, ela está voltando lá atrás, está voltando. A palavra de Deus está dizendo, ela está voltando ao início. Está voltando ao início. Aí, voltando aquele dia, tem novamente necessidade de alguém que vos ensine. E quantos, meu irmão, estão precisando aprender de novo a palavra de Deus? Voltar aos antigos mandamentos da palavra de Deus. Irmãos, eu falo por mim, que eu vejo, meu irmão, eu vi homens de Deus que pregavam a palavra de Deus, que pregavam os finais dos tempos, que falava isso, que falava aquilo. Vai chegar uma época que vão tentar obrigar você a colocar um chip na sua pele, para que isso é o código da besta, que isso é o finais dos tempos. Aí ouça que ele fala, não pode colocar o código, pode pôr o chip, que não é o código da besta, não é o código do anticristo. Pessoas que estão precisando reconhecer, se humilhar, se colocar perante Deus, meu irmão. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas, irmão, eu tenho uma coisa, eu peço para Deus me ensinar. Porque eu não sou nada. Eu não sou nada, estou aqui pregando, falando para você, mas eu estou aprendendo para mim, primeiro serve para mim. Eu tenho que aprender a cada dia. Mas é pregadores orgulhosos, é gente orgulhoso que acha que sabe tudo. Aí desaprender. Aí esse mundo aí, sabe esse mundo nojento que nós vivemos nele? Ele é ilusório. Aí a pessoa começa a ver tudo que está acontecendo. Ah, não, eu vou puxar para o lado do fulano, porque o fulano está falando a verdade. Eu vou ajudar o fulano, porque se quando chegar o tempo do aperto, ele vai me ajudar. Não vai te ajudar, não. Se Jesus não te ajudar, meu irmão, você vai ficar na pior. Então se arrepende. Aí continuando diz assim, que vos ensine de novo. Alguém que vos ensina de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Você sabe o que é o oráculo de Deus? Sabe o que significa? Qual é a vontade de Deus? As pessoas querem mudar a vontade de Deus, meu irmão. Você quer mudar a vontade de Deus? Sabe qual é a vontade de Deus? Que todo o povo seja salvo. Mas, sabe o que separa as pessoas de ser salvo? Sabe o que vai separar você de ser salvo ou não? Você mesmo. Não é Deus. Se você fizer o que está escrito, se fizer tudo que não está escrito na palavra de Deus, se fizer tudo contrário à vontade de Deus, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. A Bíblia diz, não prostituir, você prostitui. A Bíblia fala, não beber, você bebe. A Bíblia fala, não adulterar, você adultera. A Bíblia fala, não praticar atos ilícitos, você pratica. A Bíblia diz, não roubar, você rouba. Irmão, quem que vai escolher quem vai escolher se ela vai subir, ela vai ficar aqui o futuro dela? É você. Não é Deus não, meu irmão. Não acha que Deus vai descer aqui embaixo e vai falar para você parar com isso não. Ele não vai descer não. Ele já mandou os profetas deles falar. Homens de Deus, pastores, bispos, missionários, evangelistas falar. Mandou esse pobre desse rapaz que está falando com você agora neste momento falar para você que você tem que se arrepender, mas você não quer. Não quer. Você tá entendendo? Aí continuando aqui, e Deus me deu aqui uma visão sobre isso aqui muito forte, que aqui, elementares o oráculo de Deus, a vontade de Deus, faça a vontade de Deus, assim vós tornaste como necessitado de leite, e não de alimento sólido. Oh, a pessoa está necessitada de leite. Irmão, tem pessoa que está necessitada. Tem pessoa que tá aí continuando aqui vai dizer, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Tem pessoas que estão agindo como criança. Pessoas que eram para estar sendo mestre, eram para estar salvando, ajudando,
Ela voltou a ser criança. Voltou a ser criança de novo. Voltou a ser criança, que ela não tem uma experiência com Deus, está inexperiente. Ela esqueceu o que ela aprendeu. Ela esqueceu o que aprendeu na sua igreja, com o pastor da igreja dela, o que a palavra de Deus ensinou a ela. A verdade é essa. A verdade é essa. As pessoas esqueceram do que aprendeu com Deus. Não, estão igualzinho bebezinhas. Tem que dar de novo o leite para ela. Parece criança inexperiente, que tem que tomar leite materno, tomar leite, é inexperiente na palavra da justiça, que é a palavra de Deus. Porque é criança. Não tem maturidade. Não tem maturidade de Deus. Não tem maturidade para ver o que está acontecendo. Olha, a gente está chegando no fim dos tempos, meu irmão. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se Jesus voltar e você não estiver se arrependido, não tiver se arrependido dos teus pecados, você vai ficar aí. Mas tem pessoas que estão dormindo, estão tardio, não querem ouvir a verdade. Você não quer ouvir a verdade? Você vai ficar aí. A verdade é essa, a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai mudar. Não adianta o homem querer mudar, atualizar, fazer o que quiser, não vai mudar. Não vai mudar. Aí continuando. Mas o alimento sólido é para os adultos. Por que ele fala que é para os adultos? É para aquele que tem experiência. Para aquele que tem experiência com Deus. Porque quando você come o alimento só, a palavra de Deus é um alimento. É um alimento para sua. Você não tem que comer, você não tem que tomar café, almoçar, tomar café à tarde, jantar. Você não tem que fazer as refeições todo dia. Todo dia você tem que comer. Para você ficar, senão você vai morrer. Beber água. Não é verdade? Mas ele está falando, você tem que, para os adultos, para aqueles que praticam, que pela prática, quer dizer, você tem que comer a palavra de Deus, você tem que comer, é como você come um prato de comida. Todo dia lê um pouquinho. Olha o que Deus está falando isso. Absorve o que Deus está falando, meu irmão. É para adulto, é para aquele que é guerreiro. Não é para os covardes, não é para os tímidos, não é para os medrosos. A palavra de Deus é para aqueles que estão na fé. Para de ser medroso, rapaz. Para de ter medo de falar a verdade. Porque você fica aí querendo agradar todo mundo. Para de querer agradar os outros, você tem que agradar a Deus. É pecado, é pecado. É pecado, é pecado. Pronto, acabou. Não tem quem possa mudar isso na sua vida. E olha, eu falo isso para você porque eu vivi isso. Eu estive com os olhos cegos neste mundo. Mas Deus abriu meus olhos. Ainda há tempo de Deus abrir os seus olhos para a palavra de Deus. Aí continuando aqui. Mas é alimento sólido para os adultos, para aqueles que praticam, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas, pela de se distinguir não somente o bem, mas também o mal. Que é para que ele fala assim, faculdade exercitada. Aquele que tem faculdade, não quer dizer, irmão, não quer dizer você tem faculdade disso, faculdade de direito, pedagogia. Não, você tem sabedoria. Você tem sabedoria. Eu não sou advogado. Se eu for lá para falar pro juiz, ó, o fulano, vou defender o fulano. Ele vai dizer, cadê a sua faculdade? Cadê a sua faculdade? Você tem faculdade para defender o fulano? Não, não tem. Se uma pessoa vem a mim, tá doente, como que eu vou falar para você, você tá com isso, com essa doença? Eu não tenho, porque eu não tenho aquela faculdade. Mas se a pessoa vir a mim e falar assim, eu estou assim, eu quero me libertar desse mal, quero me libertar desse vício, quero me libertar disso, daquilo, eu tô passando por problema, eu sei que isso não, já tentei em todos os lugares, não consegui. Aí eu vou falar assim, eu posso te ajudar, sabe? Eu posso te ajudar, porque eu tenho um conhecimento da palavra de Deus, eu tenho uma experiência com Deus. Aí eu posso falar, não, fulano, vamos orar, vamos buscar, Deus vai trazer a bênção, a libertação, a restauração, a vida de novo, a sua vida. Porque eu conheço a palavra de Deus. Então não tem como eu falar uma coisa que eu não conheço. Mas muitos conheciam a palavra de Deus.
estão voltando atrás, que está inexperiente, não quer ouvir a verdade. O tempo foi passando. Você já viu aquele... O tempo foi passando, foi passando, foi passando, não aconteceu nada? A pessoa desistiu. Tem muitos que estão dentro da igreja e desistiu. Não acredita mais que Jesus vai voltar. Não acredita mais na palavra de Deus. Aí fica arrumando desculpa. Que as coisas não é conforme a palavra de Deus. Não é conforme o pastor prega. Não é conforme o fulano prega. Não. É conforme a palavra de Deus. Se está dentro da palavra de Deus, é a palavra de Deus. Mas, aí ele fala aqui, ó. Não sabe, para não distinguir, para a faculdade para exercitadas, para distinguir não somente o bem, mas também o mal. Você tem que saber distinguir o bem e o mal. O que é bom? O que é bom? Buscar a Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. O que é mal? Tudo que é contrário à palavra de Deus. Então você tem que buscar aquilo que agrada a Deus. Irmão, não seja como criança que precisa... Paulo fala em Coríntios, ele fala, não sejais como criança que precisa do leite materno. Você não precisa. Você conhece a palavra de Deus. Volte para Jesus hoje. Volte para o Senhor hoje. Volte, meu irmão. Porque Deus quer... Não seja tardio em ouvir. Porque quando Jesus voltar, você ficar aqui, você vai lembrar. Eu fui tardio. Por que eu não ouvi o pastor? Por que eu não ouvi meu irmão, a minha mãe, meu pai, meu tio, o meu filho? Por que eu não ouvi? Eles falaram a verdade para mim, eu não aceitava. Aí vai ser tarde. Aí não adianta você não. Aí você vai chorar. Aí você vai chorar, vai ser tarde. Então, o tempo de você buscar a Deus é agora. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.